Fala, povo de Deus! E aí, como é que tá? Tudo bem? Mais uma vez aqui no Centralcast. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Nós hoje estamos muito chiques, demais. Não, muita coisa? Cenário novo, negócio novo. Olha aí. Televisão e tudo. Capaz aqui, meu Deus do céu, que dá nem vontade de sair daqui não, gente. É verdade. Aqui, deixa eu dar um recado muito importante, especial. Assiste até o final, gente. Fica aí com a gente. Assiste até o final, que hoje tem muita história boa, gente. Tenho certeza que você vai curtir bastante. E quem tá aqui com você? Jada Bernardes, aqui quem? Fernanda Corsan, mais uma vez aqui juntinhos aí no nosso Centralcast. E você curte, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho. É isso aí. E hoje mandando um abraço especial lá pro pessoal do pastor Rosalvo, que está juntinho com a gente aí no nosso Centralcast. Um abraço para todos da nossa congregação. É Poço Gordo, né? Isso aí. Poço Gordo. Muito Povo bem. bom demais. Olha só, recado rapidinho para você. Se inscreva no canal, como o Fernando já falou. Mas a gente tem também no Instagram, Centralcast no Instagram. No Instagram. No Instagram. Estragou o negócio. Estragão, Mas fica aí comigo aí, pode rir. Segue a gente lá no Instagram. Né? E também a gente já falou aí também, e relembrando, você que é empresário, tem alguma marca, uma empresa, né? Quer ser um colaborador, quer expor, olha só, cara. Já pensou a sua logo aqui, ó, sua marca aqui? Durante meu Deus, todo hein? o nosso vídeo, né? Eita, nós. Entre em contato com a gente pelo Instagram mesmo. Isso e a gente aí. vai estar conversando a respeito dessa questão, dessa parceria aí. Mas, indo ao que interessa, hoje nós temos pastor Joel Correia. Isso aí. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito bom ter o senhor aqui, tá? Eu que agradeço, me sinto privilegiado de poder participar com vocês de um momento tão especial. Que legal, que o bacana. prazer é todo nosso. Que bacana. A Fernanda já tem, Uma certa intimidade. Pastor Joel é meu tio, gente, irmão da minha mãe, uma pessoa muito amada, muito querida, né? Um tio muito carinhoso, sempre chega perto da gente, abraça, e creio que ele seja assim com todo mundo, né? E normalmente ele é muito carinhoso, muito afetivo, e é uma pessoa que a gente ama demais, é um prazer estar junto e participando desse momento, junto com meu tio aqui, né? Prazer todo meu, né, Fernanda? De uma certa forma, o Jade, a Fernanda, eles têm sido inspiração para nossas vidas também. Amém. Nós que assistimos todas as semanas esse bom bate-papo aqui com os irmãos, com os obreiros, nos sentimos privilegiados de tê-los fazendo parte da nossa família Central. É verdade. Agora vamos já no que interessa, nas perguntinhas aí, né? Isso. Né, Jade? E eu queria perguntar, porque muitas das coisas eu sei, né, gente? Claro, porque meu tio, eu vou saber de muita coisa. Mas como o pessoal aí não conhece o pessoal de casa, então fala pro pessoal como foi a sua infância, nasceu em berço evangélico, sempre foi aí uma pessoa tranquila, calma, ou era mais agitado? Relata pra gente um pouquinho da sua infância. Bom, Fernanda, eu nasci no berço evangélico e, graças a Deus, nós pudemos, desde criança, aprender os bons princípios, o que nos trouxe até hoje, né, esta paz, essa tranquilidade de poder dizer: sou um cristão, sou um crente, sou um servo do Senhor, isso devido aos ensinamentos, desde berço. E poder viver a vida de Deus com intensidade, por ensinamento dos meus pais e de toda a nossa família, né? Eu sou filho de uma família de 13 e 11 vivos. E 10 vivos, né? 11, né? Ou agora 10. Agora 10, Mas nós vivemos naquele ambiente maravilhoso. É verdade. Onde a harmonia, o amor prevalecia. Mas tinha um cadinho de confusão também, porque 10 não tem como, é não. muito filho, né? Meu Deus, eu cresci com meu irmão, a gente tem uma diferença de 5 anos. Mas era muito confusão, era só nós dois. Imagina a quantidade de cabeça, né? Quando a Fernanda nasceu, eu já tinha meus 22 anos de idade.
Mas os 22 anos, ainda, com certeza, ela presenciou algumas cenas desagradáveis. Né? Faz parte, faz parte. Faz parte. Mas é toda boa família, né? Com certeza existe, pelo amor, por causa do amor, às vezes um momento de ciúme, um momento de proteção, existe em algum momento ou outro, onde a família, os irmãos têm algum conflito, mas nada muito grave. Porque, assim, eu não conheço muitos integrantes da família, mas o pessoal que eu conheço, a maioria é homem. Sim. Eu tô falando assim, eu tive só um irmão e a gente brigava às vezes, né? Imagina a quantidade de irmão assim, junto, né? Rapaz. São aquela 7 homens, né? Aquela briga assim, de irmão, né? Nada grave, não. Coisa a gente fica até com saudade, tem hora, né? O tempo passa tão rápido. E dá uma gargalhada também, né? Vai relembrar com certeza. Das proezas, né? Com certeza. Era normal a gente abrir os livros, os cadernos e ver cabelos, né? Que eram arrancados na hora das boas brigas, nas boas confusões. Meu Deus do céu. E essa trajetória que o senhor teve desde a infância, tendo esse privilégio de nascer no lar evangélico, eu acho isso um privilégio, né? É um privilégio. O senhor sempre se manteve nesses trilhos, no evangelho, como é que foi isso? Ou em algum momento o senhor, né, foi querer dar uma escapulida, né? Eu tenho muitas lembranças, irmão, já da minha infância. Lembranças boas e também algumas não tão agradáveis, mas eu cresci sendo levado para a igreja, assistir os cultos, dormia no banco da igreja. A minha irmã mais velha, que hoje já dorme no Senhor, a Leia, ela cuidava de mim. Por sermos muitos irmãos, minha mãe não tinha como cuidar de todos os filhos ao mesmo tempo, então os mais velhos cuidavam dos mais novos. Uhum. E eu fui carinhosamente cuidado pela Leia. E Leia, me lembro com meus 7 anos, 5 anos, eu tenho algumas lembranças, que nesta idade eu já era levado para a igreja, querendo ou não, a gente ia e dormia no colo da irmã, dormia no colo da mãe, mas estava ali. É interessante falar sobre isso, porque hoje, como pastor, né, estando pastor numa congregação, eu incentivo os irmãos a levar os filhos para a igreja, levar as crianças para a igreja. Que parece que não, mas eles estão entendendo tudo. Eles estão observando tudo. Eles vivem aquela fase de criança, mas eles estão percebendo coisas que a gente acha que não está. Tanto é que eu me lembro de coisas quando tinha 5, 7 anos de idade, claro que vagamente, mas eu me lembro. Quando eu dava trabalho na igreja e tinha que ficar ali assistindo os cultos. E isso foi muito importante para a minha vida. E faz diferença mesmo. Porque às vezes, por exemplo, estou na cozinha conversando com a minha esposa, meu filho está na sala, lá na sala vendo televisão. Aí a gente está falando, aquela conversa, tá? Aí a gente acha que, tipo assim, ele tá em outro universo. Não, mas assim. Eu falei, meu Deus, que radar é esse? A criança tem uma percepção impressionante, né? Impressionante. Mas eu quero dizer para você, antes que me pergunte, né? Eu acho que dos filhos, né, dos últimos, né? Que eu sou dos últimos, né? Assim, depois de mim vem só o Eliabe e o Oziel. E aí, o pastor Oziel é o caçula, depois vem o pastor Eliabe, e vem eu e meu irmão. Eu sou gêmeo. Sou gêmeo. Que legal. Mas nós 4, na verdade, fomos criados assim, com uma diferença de idade muito pouco. Então, me recordo também das levadiças, das coisas que nós fazíamos como criança. E dentre esses, eu acho que eu era o mais levado. Eu dei mais trabalho. Imagina na escola, né, pastor? Se arrumasse um problema com um da família, já era. Tinha uma equipe forte para... Meu irmão, que é gêmeo comigo, que o diga. Ele sofreu muito comigo. Meu tio, a parte do que você se afastou e tal, completa aí pra gente, como é que foi? Então, quando eu me afastei um pouco
ainda bem que foi pouco tempo na igreja, foi numa fase já estava jovem, na igreja, e uma Assembleia de Deus naquele tempo. O senhor sempre foi da Assembleia de Deus? Sempre fui da Assembleia de Deus. Naquele tempo não podia jogar uma bola, não podia empinar uma pipa, não podia jogar baleba, bola de gude, né? Aham. Porque meu pai era um pouco rígido com respeito a isso, porque ele foi ensinado que isso era pecado. E ele passava essas coisas pra gente como pecado. Uhum. Mas eu, muito levado, muito moleque, gostando muito dessas coisas, como qualquer outro jovem, uma criança, eu me via muito oprimido Uhum. naquelas questões de não poder fazer isso. Eu não aceitava muito. Então, meu afastamento da igreja foi mais por esse motivo. Queria jogar bola, queria uma certa liberdade que hoje é muito diferente, né? Uhum. Na vida dos jovens. Hoje os jovens procuram outras coisas. Mas naquela época a gente procurava jogar futebol, Uhum. fazer essas coisas que todo jovem gosta de fazer. Sim. Então me afastei um pouco, mas foi pouco tempo, graças a Deus. Graças a E Deus. logo nós retornamos. Por exemplo, eu conheço pouco. Aí, o que eu conheço da família Correia é uma habilidade musical extraordinária, né? Então, assim, todo mundo ali parece que mexe com música. Com o senhor foi assim também? O senhor tem uma habilidade musical? Já tocou algum instrumento? Conta pra gente aí. Não, eu não tenho tanta habilidade assim. E tudo pouco que eu sei, né, que eu aprendi, foi ouvindo a Fernanda cantar, foi ouvindo a mãe da Fernanda, a Euniceia, minha irmã. Já é tradição na família. Nasce uma criança, acho que o primeiro presente que se ganha é um violão. Então, as crianças já muito novos já começavam a tocar violão. E imagina você ouvindo um violão o dia todo na sua cabeça. E alguém cantando o dia todo. Leia, minha irmã Leia, mais velha, ela cantava muito bem, cantava na igreja, cantava no coral. E a gente cresceu ouvindo música, né? Então, eu não tinha muita habilidade, mas eu gostava, sempre gostei. E tive a oportunidade depois, quando eu retornei para a igreja, já casado, casei muito novo, está ali a minha linda esposa, nos acompanhando. E nós temos hoje 36 anos casados. Glória a Deus. E quando ela crente também, né? Eu conheci minha esposa já crente, na igreja batista. Aí ela se converteu, né? Veio para a igreja e acompanhou. Brincadeira. E aí nós, então, viemos para a igreja. E aí surgiu uma oportunidade de me envolver nos grupos, né? De louvor, coral. Mas ele também é muito bom de ouvido, né? Aí chega numa igreja que não tem músico, não tem um baixista ali tocando. Ele pega, ele consegue ouvir a música e consegue achar lá e... Olha aí. Assembleano, né? Assembleano. Berço assembleano. Vou te falar um negócio. Mas é verdade. Mas você sabe, pastor, é uma percepção minha, né? Como eu falei, eu não conheço muito a vida do senhor, mas tem alguns casais que eu acho que a coisa combina tanto assim, entendeu? E quando eu olho sempre quando eu olhei para o senhor, para sua esposa, como é o nome da sua esposa? Silvânia. Parece que vocês combinam tanto, que parece que eles são irmãos, assim, o negócio. Não, tem hora que até eu penso isso. Olha, que o senhor falou dela ali, eu tô lembrando disso, que eu olho o senhor na igreja, assim, vocês da igreja, e falo, rapaz, tem casal que combina bem, né? Agora, falando intimamente, pra ela, ele é paixão. Paixão. Ela chama ele de paixão. Aquele codinome, né? Eu chamo de mozão. Olha aí. E mesmo se houver algum momento lá de treta, a gente não consegue chamar o outro pelo nome. Então isso é muito bom. E graças a Deus isso é difícil acontecer, mas quando acontece é assim. Existe amor até nesse momento. Que maravilha, que maravilha. Pastor, eu conheço alguns integrantes da sua família e todos têm um envolvimento muito grande ministerial, né? Qual a fórmula
ou o que dentro da sua família os seus pais cultivaram, criaram, de forma que grande parte dos seus irmãos assim, se lançaram numa caminhada, numa jornada ministerial? O que teve nessa criação que, mesmo com tantos filhos, todos eles com envolvimento na igreja, comprometimento na igreja? Conta um pouco pra gente como foi essa questão de fomentar isso em vocês. No meu caso, eu fui depois do Uziel e do Eliabe. Mas, quando eu retornei para a igreja, eu me envolvi com a música e conheci o Sérgio. Nós formamos uma dupla, começamos a cantar, ficamos 15 anos, mais ou menos, Muito no Ministério da Música. Música Chegamos a gravar. sertanejo. Não era bem sertanejo, raiz, mas era dupla, Aham. dueto. E nós conseguimos ainda a gravar 4 CDs, e foi um período muito bom na minha vida, de aprendizado, viajei bastante. Legal. E a pergunta, não fugindo da tua pergunta, para chegar até a tua pergunta, Aham. eu já sentia algo queimando, ardendo dentro de mim, né, pelo ministério da palavra. Porque a gente ouvia, como eu já falei antes, a gente ouvia e via meu pai muito envolvido com a obra de Deus. Eu fui daquele filho que andei na garupa da bicicleta do meu pai, acompanhando ele para os cultos, acompanhando as minhas irmãs, minhas tias. E só que era interessante que eu falava para mim, eu nunca vou querer ser pastor da minha vida. Porque eu via a renúncia, o peso da responsabilidade. E às vezes eu via meu pai chorando pelas madrugadas. Seu pai era pastor? Meu pai é pastor. Pastor a vida toda. Desde quando eu me entendo como gente, meu pai já era pastor. Muito envolvido na igreja. Muito envolvido com a congregação, com a obra de Deus. E em alguns momentos eu ouvia meu pai falando das lutas, das labutas que o ministério traz, né? Aham. E eu pensava para mim, eu nunca vou querer ser pastor da minha vida. Mas eu achava bonito. Eu achava aquilo muito lindo. Quando eu ouvia aqueles homens em cima do púlpito pregando, eu me via ali. E eu nunca falei isso para ninguém, mas eu posso falar agora. Algumas vezes, em algumas ministrações, alguns pastores, eu chegava perto e encostava naqueles homens. Encostava meu braço neles e achava tão bonito que eu falava, um dia, quem sabe, eu vou ser um homem como esse. Mas nunca me achava em condições, né? Nunca me achava preparado e confesso que até hoje ainda tenho algumas dificuldades. Até é desse que Deus gosta, né? Que Deus me aceitou, que Deus me escolheu para esta função. Ele é extraordinário. E isso aconteceu quando nós saímos para cantar muitas igrejas no interior, muitas igrejas da Assembleia de Deus principalmente. Alguns irmãos eram usados em profecias e falavam para mim. E Deus ainda tinha um projeto na minha vida, né, no ministério. Como pastor, eu falava, eu nunca, jamais. E quando nós gravamos o último CD, isso já tem 20 anos, nós fizemos uma viagem para o interior da Bahia e lá eu sabia que Deus ia usar alguém para falar comigo. Interessante isso, né? Eu só não sabia o momento. E fomos com uma agenda para cantar em 7 igrejas. Na primeira igreja que nós fomos, foi uma segunda-feira, num culto de oração, pela manhã, um homem me chamou, esse maltrapilho, parecia que era alguém que ia pedir uma ajuda, mas era um crente. Pediu que se pudesse conversar comigo alguns minutos. Eu nunca tinha ido àquele lugar e muito menos conhecia aquele homem. E ele começou a profetizar. Meu Deus, no meio da rua, assim. Na escada da igreja. Na escada da igreja. Na escadaria da igreja. Ele contou a história da vida dele
E a história da vida dele era muito parecida com a minha história. E ele falou, eu te vi de longe e Deus mandou eu falar com você que você vai ter que descer. Eu não entendi nada na hora. Falei, descer? Descer escada? Descer para onde? E ele, com muita emoção, ele falou, Zaqueu, ainda me chamou de Zaqueu. Você vai ter que descer. Meu Deus. Quando nós saímos dali daquele lugar, eu sofri um acidente de carro. Eita. Meu carro acabou. Com 600 CDs na mala daquele carro. E a agenda terminou ali. Nós ficamos 20 dias naquele lugar, visitando as igrejas mais próximas e vendendo CD para se alimentar. Até que tudo fosse resolvido. E aquelas palavras não saíam da minha cabeça. Só que foi um momento muito difícil, porque eu fiquei emocionalmente muito abalado, muito abatido. E quando nós retornamos, eu tive uma crise emocional muito forte. Fui para o hospital, e quando eu cheguei no hospital e abriram a porta da UTI, fiquei muito mal, a enfermeira me recebeu e disse para mim, você vai ter que descer, Zaqueu. Meu Nossa. Deus. E Deus quer falar com você aqui. Meu Deus, o que Deus quer falar comigo nesse lugar? Eu nunca tinha entrado naquele lugar. E interessante que eu já nem estava passando mal. No caminho da onde eu tinha começado aquelas crises, até o hospital, eu já tinha melhorado. E eu passei ali 3 dias, os médicos sem entender, nem muito menos eu. E eu perguntava o que eu estou fazendo aqui, e de vez por outra aquela irmã entrava e falava, Deus quer falar com você aqui, Zaqueu. E ela começou a me chamar de Zaqueu. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, o que Deus quer falar comigo aqui? Tinha só um rapaz também, eu e outro rapaz, que já estava ali já há 18 dias em coma. E eu olhava para ele, naqueles momentos de solidão, né? Aqueles momentos a sós de madrugada, muitas vezes eu acordava e olhava para aquele rapaz, ficava ali sentindo muita compaixão, muito amor por uma pessoa que eu nunca tinha visto, não sabia, não conversava, não falava, e eu não entendia por que eu sentia tanto amor por aquela pessoa, por aquela alma. Até que em uma dessas noites, na última noite desses 3 dias, eu acordei chorando, simplesmente chorando. Meu Deus. E o Espírito Santo falou comigo assim, você só está aqui por causa dele. Nossa. Meu Deus. Deus me fez ver ali uma confirmação do meu ministério. E eu então senti o desejo de me lançar no ministério. Eu não tinha muito preparo para o ministério. Não era muito hábil na leitura da palavra, não era muito dedicado à leitura. E aí eu comecei a estudar. Eu vou fazer a minha parte. Sim. Deus já tocou, já confirmou. Eu já sabia que em um momento ou outro Deus ia falar isso comigo. E eu só tinha que obedecer. Mas mesmo assim eu não queria. Mas mesmo assim eu fui fazer um curso. Entrei aqui, eu fui o aluno de número 45 na ETAD, aqui na nossa igreja. Núcleo 1095, né? 1095, passei os 4 anos aqui, estudando. Depois fui fazer mais 2 anos, né, em outra igreja, esperando o momento disso acontecer. Mas com medo, com insegurança, cheio de incertezas, até que um dia eu fui convidado pelo pastor Elias, a central estava nascendo, para assumir uma congregação. Foi aquele susto, né? E agora? Eu não posso dizer um não. Então, agora vem as perguntinhas. Eu fiquei sabendo, por fontes fidedignas da família, que Natal tinha uma tradição de se comer carne de porco, certo?
E aí eu queria saber qual era a sua participação nesse alimento, no preparo desse alimento. Conta aí pro Jade. Essa é boa, Jade. Fernando descobre cada Mas, coisa. mas já. você desfrutou isso aí também, não? Eu não lembro, né? Mas eu, com certeza desfrutei. Não, aí Fernanda me fez voltar lá para meus 12, 13, 14 anos. Aham. E realmente tinha essa tradição na Todo família. ano, Todo todo ano, véspera de Natal. Minha avó, meus pais criavam porco para matar na véspera do Natal, né? Que maravilha, hein? E eu tinha um primo que já faleceu. E a gente meio que disputava um com o outro, tudo. Aham. Um queria ser melhor que o outro. E o meu tio aproveitava essa deixa aí para provocar algumas situações entre eu e ele. E ele ficava, quero ver então quem vai agarrar o porco, que eu vou matar o porco amanhã. E eu, muito afoito, muito atirado, eu me lançava, né, nesse desafio. E eu não me lembro se todas as vezes eu ganhei dele, mas o que eu me lembro é que eu pulava com todo prazer no meio daquele chiqueiro só para agarrar o porco. Para a gente aproveitar a carne do porco. A competição era quem trouxesse o porco primeiro, tinha que que agarrar agarrava. o porco. Tinha que agarrar o porco. Entendi. E a gente ficava naquela expectativa com tanta emoção Tinha que até a gente torcida. não dormia. Tinha torcida. Vamos lá, 1, 2, 3 e vá! Para você ver, né? Ai, meu Deus do E hoje eu céu. fico pensando como que a gente teve coragem de fazer tanta coisa, né? É, Essas coisas. Mas não matava o porco, não, né? Só agarrava ele. Não, nessa hora eu não tinha coragem de ver. Eu só segurava o porco, entregava pro meu tio e saía correndo. tomar um banho, tava cheio de lama, né? Com certeza. Pastor, o senhor contou aí, né, e trazendo um pouquinho aí pro passado, esse período de cantor, de dupla, fazendo muitas viagens. Eu sei que essas viagens aí rendem histórias, É né? verdade. Tem histórias boas, tem histórias engraçadas também. E o povo adora saber dos perrengues, É né? verdade, né? O pessoal gosta. É, tem até um tal de perrengue chique, né? Mas Perrengue. perrengue chique, não chique, pobre, o negócio é um perrengue, né? É verdade. Eu queria saber se o senhor tem alguma história interessante ou engraçada para compartilhar com a gente aí, porque né, às vezes, nossa, que coisa boa, o camarada viaja por aí, mas passa os perrengues, né, para viajar, né? Com certeza. Fala Não pra é nós, só o né? glamour, né? Não. Mas foram momentos bons e engraçados também. Temos muitas histórias, mas eu posso lembrar de uma muito legal. Quando aconteceu comigo e com o Sérgio, numa região do interior, bem interior mesmo. Uhum. É interessante também dizer que a nossa agenda ela atendia mais os irmãos da Igreja Batista. É mesmo. Olha. Até hoje nós somos convidados para cantar nas festas, né, É mesmo. das Igrejas Batistas. Sim, não dá para atender, mas a gente recebe convite. Que legal. E eu me lembro que nós estávamos em uma dessas conferências e o Sérgio, por ter uma voz muito aguda, né? E quem olha o Sérgio com aquele tamanho não imagina que o Sérgio tem uma voz fininha. tão fininha. E quando a gente passa na rua, também as pessoas ficam em dúvida, né? Quem é o Sérgio? Quem é Joel? Porque eles achavam que eu era o Sérgio. E o Sérgio era Joel. Aham. Eles achavam que eu fazia a primeira voz. Na verdade, eu sou a segunda voz. Aham. E nós estávamos cantando em uma conferência no interior, muita gente na igreja, não coube todas as pessoas, então muita gente ficou lá de fora. E por ser no interior, as pessoas que estavam ali, todas conheciam umas às outras. E o pastor também muito amável, muito, muito querido no lugar. Quando terminou o culto, nós fomos lá para a área lá, social, e tinha lá uma pessoa já não evangélica, não crente, mas já estava ali atendendo o convite do pastor, e essa pessoa já estava bem embriagada, né? Meu Deus. Estava lá trocando as pernas. E o pastor chamou aquela pessoa, Sebastião, me lembro até hoje. Seu Sebastião, eu convidei o senhor para o senhor estar aqui no culto com a gente, mas
mas você não entrou na igreja, eu queria tanto que você participasse do culto. Ele disse, não, eu estava aqui fora, mas eu sei tudo que aconteceu aí. Ele é mesmo, então fala pelo menos uma coisa que você achou interessante aqui na hora do culto. Ele disse, tinha um casal cantando aí muito bem. Ele não pôde identificar que a voz do Sérgio era a voz de um homem. E até hoje eu brinco com o Sérgio com isso, né? Meu Deus. Esse acontecimento. Essa foi uma das coisas que ficou marcada né? na nossa história. Essa é boa. E é alguma coisa assim que fosse enriquecedor nessas viagens também, né? Não é só os perrengues e as coisas mais engraçadas, mas teve algo assim que mexeu, tocou seu coração, alguma experiência forte com Deus através dessas viagens? Das viagens, sim, mas eu tenho uma recordação de algo muito forte que aconteceu no início do nosso ministério, na música, e a gente se dedicava bastante. Por eu ter dificuldade na família, eu acho que tem mais dificuldade para... Eu não estudei música, então eu dependia muito da ajuda da Euniceia, do Eliado, então na hora de ensaiar para colocar uma segunda voz. E a gente cantava, eu orava muito, buscava muito, pedia muito direção, capacidade para poder exercer alguma coisa que pudesse ser agradável, né? As pessoas que estivessem ouvindo. E tudo que eu me proponho a fazer, mesmo não tendo muita condição, eu procuro fazer o melhor. E a gente cantava todas as quartas-feiras numa comunidade aqui na cidade. Não tinha um som bom, não tinha microfone. E na rua, na praça? Quando não era na rua, era na casa de alguém. Entendi. E a gente tinha esse compromisso, todas as quartas-feiras, estar ali naquele lugar. E eu me lembro que em um desses cultos, que não foi numa residência, foi numa praça, nós estávamos caminhando, quando eu e o Sérgio abordamos um jovem dentro da comunidade e perguntamos para ele se ele podia tirar um tempinho para estar ali no culto, e fomos evangelizá-lo. Ele tirou uma bala de fuzil do bolso e disse para mim, o meu Jesus é esse aqui, ó. Meu Deus. Eu espero que vocês não me incomodem mais. E fomos para o culto, e o culto foi uma bênção, mas eu muito apreensivo, porque tinha que passar de novo perto daquele rapaz. Ele estava lá nos esperando e nos ameaçou, falou que vocês não voltem mais aqui. Não quero ver vocês mais aqui dentro. Fomos para casa. Só que passou uma semana, ele mandou um recado pelo pastor daquela comunidade que queria conversar comigo e com o Sérgio. E eu, com muito medo, falei, e agora? O que esse rapaz quer comigo? Ai, Jesus. Ele, na verdade, nos chamou porque ele queria pedir perdão. Olha, Eita. coisa linda. Porque ele ficou doente depois daquele dia, ficou acamado e ele precisava de uma oração. E ele queria que eu e o Sérgio orassem por ele. Meu Deus. Ele orou, nós oramos, ele aceitou Jesus e hoje ele é presbítero de uma igreja. Nossa, Eita, coisa Uma linda. experiência boa, né? glória É a Deus. verdade. É o poder do evangelho, né? Transformação. Transformador, é É verdade. impressionante. Pastor, eu queria saber Ai, meu Deus. qual a fórmula para você ter essa aparência jovial, né? Essa jovialidade. Cabelinho né? pretinho. Qual é a fórmula, pastor? Rapaz, eu não sei quantas vezes eu me faço essa pergunta, né? Todo mês, mas eu só indico a minha esposa para responder. Ela vai poder te responder muito bem. É porque muita gente fala assim, pastor Joel pinta cabelo. E ele fala, eu não pinto meu cabelo. Nunca fiz isso. Nunca Não, fiz. Aí fala, quem pinta é minha esposa.
Essa história do cabelo, antes de conhecer a Silvana, eu sou gêmeo, né? Aham. E sempre tive o cabelo muito pretinho. Eu era igual um índiozinho quando eu era mais novinho, né? E minha mãe já pintava cabelo. Eu já muito jovem, eu brincava, falava com ela: mamãe, pinta meu cabelo aqui. Minha mãe ficava passando aquelas tintas no meu cabelo, sem precisar, né? Claro. E por isso que até hoje algumas pessoas me conhecem lá no meu bairro, não pelo meu nome, mas me conhecem como Neguinho. Até a Fernanda me chama de tio Neguinho. É verdade. Né? E meu irmão, que é gêmeo, ele é clarinho. Deveria ser branquinho, né? Mas todos nós temos um apelido lá em casa, né, Fernanda? É verdade. Eu não posso falar o seu, nem você pode falar o meu. Pode falar que era Neguinho. E eu acostumei com essa questão de passar tinta no cabelo. Eu confesso a você que eu não sei se meu cabelo é todo branco, se não é. Eu sei que quando e o melhor de tudo, que eu casei com uma mulher que prefere que meu cabelo fica pretinho, né? Então, não, e ela tá ali assim pra gente, ó. Tá feito, todo feito. Então, lá em casa a gente combina. Você fala o seguinte, então, você pinta o meu e eu pinto o seu. Verdade, é coisa linda, um amor, coisa linda, né? Perfeito. Pastor, agora, se você me perguntar se eu ronco, eu vou dizer que sim. Aí você vai falar, mas incomoda a esposa? Não, porque o ronco ela responde também. Pastor, assim, a questão do ministério é sempre desafiador, né, pastor? Com certeza. E eu sei que desde quando eu tô aqui na Central, eu já vi o senhor ir para outras congregações, né, ter uma mudança, né? E assim, quais os desafios? Porque você assumiu uma igreja, você tá ali, né, representando o pastor presidente, dirigindo uma igreja ali local. E aí tem essa questão da transição, né? E pelo que eu já ouvi de histórico aqui, o senhor já rodou em várias congregações. Sim. E quais são os desafios, né? Não vou falar dificuldade, porque é desafio mesmo, né? Porque a gente vence porque a gente tem luta, né? Então, se a gente tem luta, é pra gente vencer. A gente é vencedor, então a gente tem que passar pelas lutas, né? Então, assim, quais os desafios, né? De estar indo para uma igreja, enfrentando, né, os desafios ali, sendo vencedor no nome de Jesus, aí você indo para um outro desafio, né? Isso é renovador, isso enfim, compartilha com a gente um pouquinho aqui o sentimento que o senhor tem a respeito disso. Então, quando eu assumi a primeira congregação, isso já faz 18 para 19 anos. Eu assumi e substituí um pastor muito experiente, pastor Francisco Chagas. E imagina a primeira congregação, sem experiência, muito medo, muita insegurança. E eu me lembro que no dia meu pai ainda estava entre nós, meu pai estava vivo. E ele deixou uma palavra que me marcou. Ele disse que naquele momento ali era um momento de alegria, era uma festa, todos nós estávamos muito envolvidos ali, eu também, mas que quando acabasse aquele culto, quando nós fôssemos para nossa casa, eu ia dar de frente com a minha realidade. E eu guardei isso. E ele falou, mas mantenha-se firme, seja perseverante. Vai ter momentos que você vai ter vontade de parar, mas não pare. Seja forte. E eu abracei as palavras do meu pai. O mesmo que eu dizia, aquele que chorava, aquele que se lamentava, aquele que muitas vezes também ouvi falar dentro da minha casa quando eu era criança, que não ia suportar, que ele não ia conseguir, o mesmo que disse para mim, que eu deveria ser perseverante, que eu deveria ter amor. O segredo de tudo, irmão Jader, é o amor. Se não tiver amor, a gente não consegue. Então os desafios são muitos, as experiências são maravilhosas, mas aquele romantismo todo que as pessoas acham
né, que só olha para o pastor. Ser pastor é uma maravilha, olha só o título de pastor. E realmente é. Mas as pessoas não conhecem o outro lado do choro, da dor, da renúncia. Muitas vezes até solitário, né? Na maioria das vezes. Pastor tem um ministério solitário. Mas a gente precisa entender que é desse jeito mesmo. E eu me vejo, às vezes, precisando de um ombro, e o meu ombro só encontro esse ombro em Cristo. Eu, às vezes, me pego chorando, mas sem ninguém para enxugar minhas lágrimas. E preciso entender que isso faz parte. Mas tem o outro lado, o lado recompensador. O maior presente de um pastor é ele poder participar da restauração da vida de alguém, de uma família. É verdade. Ele poder ver alguém aceitar a Jesus por meio da ministração da palavra. Esse é o maior presente de todos. Hoje, depois de 18 anos, eu confesso que eu não consigo me ver em outro lugar. Eu confesso que para mim a igreja é o meu oásis. Nos momentos mais difíceis, eu me lembro que eu tenho uma igreja. Eu me lembro que eu tenho uma congregação. Eu me lembro que tem pessoas que acreditam em mim. Eu me lembro que tem pessoas que me amam. De verdade. Eu tenho mães dentro da igreja. Eu tenho pais dentro da igreja. Então, de uma igreja para outra, fica-se muita amizade. Fica-se muita saudade. A gente não assume a congregação já esperando sair. A gente torce para que o tempo não passe tão rápido, para que a gente não saia. Por mais que seja, às vezes, pesado, por mais que tenha, às vezes nós temos tantas dificuldades para conduzir o rebanho, mas a gente não quer deixar. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Sem a presença do Senhor na nossa vida, jamais nós conseguiríamos exercer a função ministerial. Então, nessas experiências de entrar em uma congregação, levar lá 4 anos, 2 anos, a congregação, por exemplo, de Ribeiro do Amaro, eu fiquei 7 anos. Bastante tempo. Passou muito rápido. Eu tive experiências maravilhosas naquele lugar. As maiores experiências foram nas dificuldades. E quando eu passo perto daquele lugar, minha vontade é estar ali com os irmãos. Hoje eu estou 5 anos na igreja, no Novo Jockey. Parece que foi ontem que eu assumi aquela congregação. Então, os desafios são esses, são bons. Essas experiências são maravilhosas. E é a única congregação que tem galeria. Eu tiro uma onda aí com o A única congregação que tem. E por sinal, eu quero aproveitar para lançar esse convite aqui para os irmãos, para aqueles que estão aqui nos ouvindo, está com a gente no dia 27, 28, 29 desse mês, para encher aquela galeria. Isso aí. Com certeza a igreja vai estar cheia. 5º aniversário da igreja, né? Nesse mês agora vai ser Então, quando a igreja iniciou lá no Novo Jockey, então o primeiro pastor foi você lá, né? Sim, olha só que privilégio. Coisa linda. Eu acredito que dentre todas que eu já passei, no momento da minha saída vai ser mais doído, vai ser mais... Eu acho que eu vou chorar mais. Começou junto com eles lá, né? Comecei junto. Comecei uma igreja que tinha 10 membros. Hoje nós estamos com uma igreja com mais de 50 membros. Aos domingos a igreja fica cheia. E interessante que eu nasci e criei aqui em Campos. Não conheci o bairro do Novo Jockey. Fui conhecer a igreja e o bairro quando fui pastorear lá. Legal.
Muito bom. E aí eu queria que você agora mandasse para o pessoal que está assistindo. Primeiro você pode mandar um abraço, porque o pessoal do Novo Jockey está sempre ligadinho aqui com a gente. Com certeza. Eles estão sempre lá comentando. Um abraço aí pro pessoal do Novo Jockey. Um beijo pro pessoal do Novo Jockey, tá sempre ligadinho aí no Centralcast. Vocês são muito especiais para nós. Nós agradecemos vocês aí, esse contato com a gente. E aí já manda pro pessoal do Novo Jockey e também para quem está nos assistindo e tem esse desejo de ser pastor, de ingressar aí nesse ministério, logicamente sabendo que isso é uma chamada, né? Mas essas pessoas que têm a chamada, qual o conselho que você daria para eles? O que você gostaria de falar para eles nesse momento? Eu tive a alegria de todas as congregações que eu tive a oportunidade de passar um tempo lá com eles, de fazer discípulos. Hoje, nas congregações por onde eu passei, nós temos lá hoje presbíteros, evangelistas. Isso traz muita alegria. Eu vi isso acontecer na vida do meu pai. Meu pai era um fazedor de discípulos. Meu pai consagrou muitos irmãos ao ministério. Eu tenho o prazer de ver nascer na igreja um obreiro. Por sinal, hoje, no Novo Jockey, eu já consigo observar, ver alguém com essa vocação. O conselho que eu daria é que está em Timóteo, né? Paulo falando em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, que fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então, se alguém aspira, se alguém deseja, a Bíblia está dizendo que é uma excelente obra. Não existe segredos. Existe primeiro a vocação, o chamado, e se lançar com coragem, com amor, com renúncias, sabendo que o evangelho, o ministério pastoral, ele exige muito de nós. E dentre essas coisas que o ministério exige do obreiro, além de renúncia, além de coragem, ser forte. Eu consigo pedir a Deus todos os dias forças, porque sem forças, mas essa força tem que vir do Senhor, né? Esta força vindo de Deus, nós conseguimos. Quando o homem tenta fazer as coisas com seus próprios punhos, achando que com as suas próprias forças ele vai chegar a algum lugar, ele é um desastre, ele não vai conseguir. E esta força se consegue por meio da oração, da dedicação à oração. Então, se o jovem não for vocacionado e não entender, e ele precisa regar a vida dele com oração e leitura da palavra, ele não vai ter sucesso no ministério pastoral. A oração, principalmente a oração e a leitura da palavra é fundamental na vida de um obreiro. Então, o conselho que eu dou para todos que querem se lançar para esse grande, prazeroso ministério é fazer um curso teológico, se preparar para exercer essa função. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de muitas heresias, tempos que muitas vozes se falam ao mesmo tempo. Quando a gente vai ministrar hoje uma palavra na igreja, os membros já ouviram umas 10 mensagens no celular. Então nós precisamos estar preparados. Cada uma pregada de uma forma diferente, né? Isso. E também a leitura secular, a leitura em todos os sentidos, principalmente bons livros. O pastor ele precisa estar atualizado na leitura. Caso contrário, ele vai se perder. Então, hoje a minha preocupação
maior ter uma vida de oração. Nós temos um período longo de oração na congregação, e isso envolvendo os obreiros, preocupados justamente com essa questão, de não deixar que alguém se lance no ministério, dando eu esta oportunidade, que se lance sem estar consciente de que o pastor precisa ter uma vida de oração, e que o pastor precisa ter um tempo para a leitura da palavra de Deus. Esse é o segredo. Verdade. Bem, gente, chegamos até o final. Gostaria muito de agradecer a sua participação, né, a sua audiência, ter chegado aqui até o final, né? Dê uma curtida, compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Não é isso, Fernanda? É isso aí, agradecer meu tio querido, pastor Joel, e a você que esteve aí com a gente do início até agora. Você compartilhe, como o Jader tem falado aqui, compartilha, curte, porque isso pode abençoar outras vidas e você ser canal abençoador de outras pessoas. Então, dá aquele like, compartilha com a família e não se inscreve. Não se esquece. Se inscreve. Não vai editar essa aí, Davi. Não se esquece e se inscreve no canal e ativa o sininho. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Gente, Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.